Glória a Deus. Podem se sentar, amém? Aleluia. Que tempo maravilhoso, irmãos, que nós vamos ter. E estudando um pouquinho a palavra essa semana, o Senhor colocou algo no meu coração. E eu creio que é um tempo propício para a gente pensar. A mensagem de hoje é entre a fé e a razão. Amém? E graças a Deus, Deus nos deu a razão. Nós somos seres pensantes, nós não precisamos andar de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Nós temos o nosso raciocínio lógico, graças a Deus por isso. Mas eu creio que tem momentos em que é necessário a gente lançar fora a nossa razão. E tão somente crer. Amém? E vocês vão entender porque eu estou falando isso. Porque é algo que o Senhor colocou no meu coração. Está lá em Êxodo, quando eles saem da terra prometida. E na verdade, não é só em Êxodo que fala, mas em Deuteronômio 29:5, essa passagem eu quero ler com vocês. Que a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 29:5. Durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, aleluia, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Meu Deus. E aí eu queria que vocês parassem e pensassem só esse versículo que está lá em Deuteronômio 29. Só o versículo 5 daria já uma pregação inteira. Como pode 40 anos as sandálias não se desgastarem e mais crescerem? Porque tinham crianças, adolescentes. As roupas foram se criando no corpo, porque eles estavam no deserto, não tinha como comprar. E aí, se a gente for viver pela razão, a razão diz, impossível. Impossível roupa crescer, impossível sandália não desgastar. Mas a palavra de Deus fala nisso. E tem um pregador que fala que se a palavra de Deus dissesse que Jonas tinha engolido a baleia, pois ele ia continuar crendo na Bíblia. Amém? Porque a palavra de Deus, ela nunca falha. Amém? E aí eu estava lendo um livro da Joyce Meyer, muito maravilhoso, que é o Campo de Batalha na Mente. E ela fala muito que nós vivemos em uma guerra. E eu não vou falar aqui que é aqueles irmãos que vivem em luta, porque a gente sabe que nós somos a igreja triunfante, amém? Nós não somos a igreja derrotada, nem a igreja que vive peleando. Mas na nossa mente, há sim uma batalha, há sim uma guerra. Há sim, todos os dias nós temos que renovar a nossa mente. Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus, como um pai maravilhoso que é, Ele quer dar boas coisas aos seus filhos. Ele quer que nós experimentemos o melhor dessa terra. Amém? E para que isso aconteça, não basta uma pessoa querer. Quem sabe que quando dois não querem, um não briga. E assim também é para as coisas de Deus. Não basta Deus querer se nós não pegarmos juntos com a palavra. Amém? O que a palavra fala a respeito de cada circunstância da nossa vida? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase está tão em alta por causa do governo. E o que nós temos conhecido da verdade? O que nós estamos sendo libertos do quê? E efetivamente nós estamos sendo libertos de alguma coisa? Efetivamente nós estamos conhecendo a verdade? Ela está fazendo frutos na nossa vida? O que nós estamos deixando que a palavra trabalhe dentro de nós? O que nós estamos permitindo que Deus faça através da nossa vida? Nesses tempos em que o mundo está em trevas, o que nós temos feito para brilhar a nossa luz?
Amém? E isso mexe muito comigo, porque eu sou uma evangelista. E eu queria estar lá nos hospitais, eu queria estar fazendo tantas coisas, e há um tempo que eu não posso ir lá. Nem me deixam entrar. Mas tem coisas que Satanás, e muitas coisas, ele não pode nos barrar. Que é a gente estar dentro do nosso quarto, intercedendo por aqueles que estão lá nos hospitais. E no reino do Espírito não há distância. E os anjos do Senhor, eles estão na expectativa de que a gente dê ordens a eles para eles poderem fazer alguma coisa. Você tem botado os seus anjos a trabalhar ao seu favor? Você tem dado ordens de comando aos seus anjos para eles irem e fazer as coisas que você não pode, mas aquilo que você pode, você tem que ir fazer, amém? Não vamos colocar tudo nas costas dos anjos. E aí, no campo de batalha da mente, a coisa que me chamou muito a atenção, eu vou ler, não precisa colocar, só se tu achar a ACF, a Almeida Corrigida Fiel. Em Provérbios 23, 7a, ele diz, porque como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Isso é muito sério, irmãos. As pessoas, como o diabo tem distorcido a visão das pessoas, internamente, eu não estou falando externamente, eu estou falando internamente. E nesse tempo tem muitas pessoas que estão se matando, tem muitas pessoas que estão ficando depressivas, outras com um espírito de medo tão grande que elas não conseguem sair nem de dentro de casa. E eu não digo, claro, a gente, amém, eu quero que vocês entendam que a fé não é burra. A gente precisa exercer a nossa fé, mas com aquilo que é necessário a gente fazer. Se a lei fala para a gente andar com máscara, a gente usar álcool gel, a gente não andar em aglomeração, a gente vai cumprir isso. Porque a gente não vai dizer que cumpre a lei de Deus e não cumpre a lei dos homens. A gente vai fazer aquilo que está dentro de nós, aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Mas a gente não vai abandonar a palavra que diz, eu criei, por isso eu falei. Eu não vou abandonar a palavra que diz, como eu me vejo, assim eu sou. Se eu me vejo amedrontada, se eu me vejo preocupada, se eu me vejo já quase a ponto de falir ou quase a ponto de morrer, é assim que vai acontecer. As nossas palavras, elas têm muito poder. A Bíblia mesmo fala, as palavras têm poder. Mas antes de sair pela nossa boca, a gente fica remoendo no nosso pensamento. E por isso é importante a gente prestar atenção no que nós temos pensado. O que nós temos pensado ultimamente diante dessa pandemia? O que nós temos pensado para os nossos familiares? Vocês acabaram de cantar, Deus sempre terá um novo para mim. Foi muito profético essa canção. Ele vai ter um novo amor preparado para mim. Você tem declarado essas verdades na sua casa? Os meus descendentes serão ainda muito mais abençoados do que eu. Porque o Senhor abençoa as minhas gerações. Amém? Vamos usar a palavra ao nosso favor. E aí a Joyce Meyer, ela fala que a gente está numa guerra. E o nosso inimigo é quem? Satanás. A Bíblia fala em desde Gênesis e Apocalipse. No Antigo Testamento menos, né, porque não aparece muito a palavra Satanás. Mas no Novo Testamento vem falando muito quem é o nosso inimigo, nosso adversário. Que ele vem bradando como um leão, pronto para dilacerar, pronto para atacar. E se nós temos uma guerra e nós temos um adversário, aonde que está o campo de batalha? Na mente. Quando nós nascemos de novo, Satanás ele não pode mais tocar no nosso espírito. Nós recebemos um espírito novinho. Amém? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora, nós temos um espírito novinho, mas uma mente velha. Uma mente ultrapassada. Uma mente que fica lembrando tudo aquilo que fez de errado e se condenando. E aí, se a gente fica pensando nisso, é o que Satanás vai ganhando terreno.
E quando a gente fala, e eu não quero falar muito de Satanás, amém? Porque eu vim falar de Deus, amém? Mas quando a gente fala em perseverança, Satanás, eu acho que ele quase ganha o primeiro lugar. Porque ele é sutil, ele é perseverante e ele usa de paciência. Ele leva uma vida inteira, desde que a gente é pequeno, para ficar enfiando caraminhola e coisa ruim na nossa cabeça. E uma mentira contada muitas vezes, diz o ditado que ela vira verdade. Mas isso não é verdade, ela continua sendo mentira. É que de tanto a gente ouvir, a gente inculcou aquilo como sendo verdade. E o que acontece? Como ele é paciente e ele não tem pressa, ele vai desenvolvendo o seu plano ao longo do tempo. Mas, graças a Deus, diz assim, ó, graças a Deus, eu tenho armas para combater nessa luta que não é natural, é espiritual. E nós vamos ler agora em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Quais são as nossas armas? Aleluia. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. As 5 também, amor, por favor. Destruindo argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós temos armas poderosas em Deus. E eu posso citar 3 armas poderosas em Deus. A primeira arma que nós temos contra Satanás é a palavra. Jesus foi tentado, a Bíblia fala, em todas as coisas, e em nada ele caiu. E 40 dias ele estava lá no deserto e ele teve fome, ele estava em forma humana. E 40 dias ele teve fome, e Satanás tentou ele aonde? Na fome. Transforma essas pedras em pães, se tu não és o Filho de Deus, trazendo dúvida ao coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus combatia ele com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é a arma mais poderosa que nós temos contra Satanás. A palavra a gente pode ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A gente pode ouvir pregações, estudos, meditar na palavra. Amém? Ouvir áudios. Hoje em dia tem tanto recurso para a gente ouvir a palavra, para a gente estar conectado com a palavra. Tem lives. Tem muitas coisas, a gente não tem mais desculpas. O homem está indesculpável diante de Deus para dizer que não ouve a palavra ou não conhece a palavra porque nunca ninguém falou. Amém? E nós temos o louvor. E o louvor é a forma mais rápida de fazer um pensamento, uma flecha, um ardis de Satanás fugir rápido. É o louvor. A Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores. E não é só o louvor de cantar aqui, mas é um louvor de coração, lá na sua casa, com os seus lábios. Não é um louvor só de palavras, mas é um louvor de coração. Amém? Louvar o Senhor pela sua grandeza, pela sua bondade, pelos atributos que Ele é. Amém? E a palavra, o louvor e a oração. Olha que prato cheio aí contra as ciladas do inimigo. Nós, estando cheios da palavra, deixando a palavra sair pela nossa boca em forma de louvor, e orar e adorar ao Senhor, nós estamos destruindo as fortalezas. Amém? Mas eu queria que vocês parassem e pensassem um pouquinho. Vocês já viram uma demolição de um prédio, uma demolição de uma parede, uma reforma qualquer? Vocês viram o tamanho da marreta que é necessária para quebrar uma parede de tijolos?
E vocês viram o esforço que uma pessoa precisa empreender para que ela lance contra aquela parede que está toda arrumadinha assim, ó, e a derrube? E aí a gente pensa que contra Satanás é diferente. E contra Satanás não é só uma parede, são fortalezas que ele pacientemente foi criando ao longo dos tempos na nossa mente, usando pessoas próximas, usando pensamentos mesmo, que ele foi lançando os dardos inflamados. E a gente vai vencer essa batalha. Como? Pela palavra, pela oração e pelo louvor. São as 3 ferramentas que nós vamos começar a destruir as fortalezas. Mas para destruir uma fortaleza exige tempo, determinação, persistência, perseverança e tudo isso somado à fé. Amém? Nós precisamos crer que o maior está conosco. E quando vem um pensamento que a gente sabe que não vem de Deus, porque Deus lá em Deuteronômio ele diz: eu te dou hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Deus nos dá 2 caminhos para a gente escolher. E quando a gente sabe que um pensamento não vem de Deus, porque o pensamento de Deus traz vida e não morte, não traz medo, não traz engano, não traz desespero, não traz cilada. A gente vê que aquele pensamento não é de Deus, logo a gente já tem que expulsar ele e ir quebrando as fortalezas que Satanás foi colocando ao longo dos anos na nossa vida. Amém? Aleluia. Eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos 8, 5. A gente vai ler um pouquinho a palavra hoje, amém? Quem ama a palavra? Porque a palavra é quem vai nos libertar. Porque os que são segundo a carne, inclinaram-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Mais uma, faz favor, Jonas. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha como essa palavra é importante a gente atentar. E a inclinação da carne aqui não está falando só do pecado. Está falando de inclinar para as coisas da carne. O que a carne quer? Comodidade, preguiça, moleza, deixa para lá, o não dá nada. E o que o Espírito quer? As coisas de Deus. E aqueles que se inclinam para fazer a vontade da carne, a Bíblia fala que estão se inclinando para a morte. E aqueles que estão se inclinando para as coisas do Espírito, esses estão se inclinando para vida e paz. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor quer dar a todos vida e paz. É isso que Ele quer dar. Mas Ele deixou o livre-arbítrio. E as pessoas podem escolher o que elas querem. Se elas querem se inclinar para um lado ou para o outro. E aí vocês me dizem, não, mas todo mundo, quem que vai escolher a morte? Talvez sem conhecimento da palavra, mas muitas pessoas estão escolhendo a morte. Muitas pessoas não estão escolhendo o caminho que traz vida e paz. E aí Romanos 12, 2, que é a chave para a gente receber as coisas do Senhor, a chave do Evangelho está em Romanos, porque o livro de Romanos, o apóstolo Paulo está tirando toda a confusão que havia no meio da igreja de Roma. E a epístola aos Romanos, ela é poderosa em Deus. Porque ela vai falar da justiça que vem não pelo meio das obras, que não vem porque o homem faz alguma coisa, ou porque o homem é bonzinho, mas é por causa de Jesus. Aceitar a justificação que Ele trouxe para nós através da cruz.
E aí Romanos 12, lá no capítulo 12, então Paulo já discorreu no capítulo 1 o que acontecia com eles, e já discorreu no capítulo 2, e no 13, e no 4 vai falar de Abraão, que viveu pela fé, e daí lá no 12 ele vai falar, 12, 2. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz assim, ó, Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para a minha vida. É isso que Deus tem para nós. E por que muitas vezes a gente não experimenta? Porque a gente não renovou a nossa mente. A gente continua pensando as coisas que a gente pensava outrora. A gente não se despiu do velho homem, não tirou aquela roupa cheia de craca. Não se deixou ser limpado, nem na mente, nem no pensamento, nas atitudes. E aí a gente não consegue experimentar. Tem uma passagem na Bíblia que fala que como que Deus vai colocar vinho novo em odre velho? Porque o couro já está tão estragado, tão rebentado, que quando o vinho novo chegar, ele vai se perder, porque vai estourar, e vai estragar o negócio que está velho. E às vezes Deus quer colocar tantas coisas novas dentro de nós, e nós guardando as nossas antigas coisas velhas, ultrapassadas, cheias de craca, cheias de carrapicho. Se a gente pensar, nós somos ovelhas. A Bíblia fala que nós somos ovelhas. E Deus quer nos trazer para perto, nos limpar a nossa lãzinha, tirar todos os carrapichos. Amém? E que nós possamos nos deixar limpar pela palavra. E aí, eu queria que vocês lessem em 1 Coríntios 2,16, que graças a Deus, nós podemos pensar diferente hoje. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos Será que Cristo pensaria bobagem de acordo com essa pandemia? Será que Cristo pensaria, meu Deus, amanhã eu já vou morrer? O que será que Cristo pensaria? Nós temos a mente de Cristo. O que nós temos pensado com relação a isso? O que nós temos deixado entrar na nossa mente e no nosso coração? Espírito de medo? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. Esse é o espírito que você carrega. Amor, poder e equilíbrio. Aleluia! Nós temos a mente de Cristo. E ainda, Filipenses 1,6 diz que eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aquele que começou a boa obra em minha vida, que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está em andamento. Você está sendo moldado. Você está sendo transformado de glória em glória. Você está num processo de renovação. Eu estou num processo de renovação. E as mulheres sabem o quanto Satanás usa muito mais a nossa mente e incomoda muito mais uma mulher do que um homem. Por quê? Porque Deus pôs inimizade entre Satanás e a mulher lá no jardim. Porque a mulher deu ouvidos a Satanás. O Senhor disse, agora colocarei inimizade entre tu e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. E o que Satanás tem feito com as emoções da mulher? E aí,
como Deus, Ele faz tudo perfeito. Essa semana eu recebi um vídeo sobre inteligência emocional que foi ministrado para nós estudarmos sobre isso. E aí eu disse, meu Deus, tudo que eu estava estudando no livro da Joyce Meyer é a mesma coisa que as escolas também estão falando sobre inteligência emocional. Como nós estamos criando os nossos filhos, o que nós estamos dando suporte para os nossos filhos. Muitas vezes a gente está dando uma Ferrari na mão de bebês. Muito estímulo, muita inteligência, muita informação, muita coisa, muito, e não estamos dando suporte emocional para eles aguentarem tudo isso. E aí Augusto Cury vai falar, abre aspas, a nossa emoção nunca vai passar de 1 ano de idade. Ou nós comandamos elas, ou nós entregamos a nossa vida a alguém com 1 ano de idade que controle. A decisão é nossa. Quando a gente entrega as nossas emoções, e aí as emoções são todo tipo, raiva, angústia, todo tipo de emoção. Quando a gente entrega a nossa vida, as emoções, falar sem pensar, agir com intemperança, a gente está entregando a uma criança de 1 ano de idade. Olha como é sério isso. Por isso que a Bíblia fala para a gente não andar segundo a carne. A gente andar segundo o Espírito. O Espírito traz vida e paz. Quem quer andar em vida e paz? E por que eu falei que nós estamos crescendo? Porque muitas vezes, se a gente faz uma coisa de errada, e eu faço, amém? Não sou perfeita, não subi para a glória. Amém ainda. A gente faz coisas erradas e daí o diabo já vem para condenar. Ó, você está pregando e faz coisas erradas também. E graças a Deus que nos conduz em triunfo. Porque é o Senhor quem é perfeito, não somos nós. Mas a gente mudou a rota, a gente estava indo para um caminho que era de destruição, de morte. E a gente está no outro caminho, a gente foi transportado e colocado num caminho de luz. Ainda que a gente esteja dando passos pequenos ou engatinhando, a gente está em outro caminho. Se a gente morrer agora, a gente vai para onde? Para a glória. Independente se você nasceu de novo há 1 mês, há 1 segundo, há 1 ano ou há 30 anos, você está no caminho. E no caminho a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo adaptado, a gente vai sendo renovado, a gente vai sendo melhorado. Amém? Por isso que a gente não pode dar ouvidos para que Satanás fala. Quando vem com aquelas ideias sutis, nós temos que combater como Jesus combateu, com a palavra. Está escrito, eu sou filha. O Senhor me ama, Ele lança fora todos os meus pecados. Ele jogou num mar de esquecimento que já se foi, cachoeira abaixo. Ele não lembra mais, quem fica lembrando e remoendo somos nós. Por quê? Porque tem um inimigo nos fazendo lembrar toda hora. Amém? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, para combater os ardis inflamados do inferno. E aí, olha só como Satanás ele é muito ardiloso e mentiroso. Tem pessoas, e a gente até recebe mensagenzinhas que diz assim, né? Não importa o tamanho da sua fé, o importante é que você a tenha. Você tendo fé, está ótimo. Será? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos examinar as Escrituras, porque a Bíblia fala que o povo perece por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E se a gente for examinar as Escrituras, quem tem pouca fé só se lasca. E a gente vai querer continuar no time dos de pouca fé ou de muita fé? Vocês sabiam que a fé é algo mensurável? Dá para medir a fé? Porque a Bíblia fala de homens de pequena fé e nunca vi fé tão grande nem em Jerusalém.
Então dá para medir a fé. E aí eu queria ler com vocês em Marcos 4, 31. Satanás, ele usa a própria palavra para enganar. E aí Jesus estava falando que a fé é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Próximo. Mas, tem esse mas aí, ó. Tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, a Bíblia está falando que quando a gente receber uma porção de fé, amém? Ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas a gente precisa semear ela para que ela cresça. E a gente precisa irrigar ela para que ela cresça. Para que ela cresça e se transforme. Olha, vê se ela é pequenininha. Vocês já viram um grão de mostarda? Eu já tive o prazer de conhecer um grão de mostarda. É uma coisinha dourada, parece um pozinho de ouro. Bem pequenininha, mas bem pequenininha. Só que olha o que ela faz quando ela cresce. Ela cria grandes ramos, é a maior de todas as hortaliças. De tal maneira que as aves dos céus podem se aninhar debaixo da sua sombra. Por isso que pequena fé não é para os filhos de Deus. Amém? Não é para nós. O Senhor nos deu uma porção de fé, da sua própria fé. E nos deu do seu Espírito. Para que a gente fizesse desenvolver a nossa fé. Olha o que acontece com quem tem pouca fé. Em Mateus 17, do 14 ao 20, os discípulos eles não conseguem expulsar um demônio. Jesus vai lá no Monte da Transfiguração, ele, Tiago e João, Pedro, Tiago e João e Jesus, e os outros discípulos ficam para trás. Eu não vou ler tudo. E um pai chega desesperado com um menino que há muitos anos um demônio atormenta e joga ele na água, e joga ele no fogo, e quer matar ele afogado, e quer matar ele queimado. E o pai vem em desespero para que os discípulos tirem o demônio do menino, e os discípulos não conseguem expulsar. E aí Jesus, quando ele chega, ele expulsa o demônio, amém? E no versículo 20, Jesus responde, por que eles não tinham conseguido? Volta um pouquinho no 18, faz favor. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. No 17, eu acho que é no 17 que ele fala. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei ele aqui. Aí no 18 a gente viu que Jesus repreendeu e o demônio saiu dele, né? Desde aquela hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? E aí no 20 Jesus vai dizer, por causa da vossa incredulidade. Deixa eu ler aqui naquela que eu estava lendo, eu acho que é na King James, que ele fala assim, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo, que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar, e ele passará. E nada vos será impossível, só que pouca fé não fará com que as coisas aconteçam. Olha só, nada vos será impossível. E olha de novo o grão de mostarda. Por que eles não conseguiram expulsar? E aí alguns versículos falam que essa casta precisava de jejum e oração, e as pessoas começam a dizer, não, é porque tem que jejuar muito para expulsar demônio. E Jesus não falou isso. Jesus falou o quê? Por que eles não conseguiram expulsar? Por causa da incredulidade numa versão, e na outra por causa da pequenez da fé deles. E olha só, eles não conseguiram expulsar aí. E aí, Mateus 8, 26,
De novo, Jesus fala em pequena fé. E o que ia acontecer em Mateus 8, 26? É aquela passagem que Jesus diz, vamos para o outro lado. E aí, Jesus vai dormir. Jesus tinha lançado uma palavra, nós vamos atravessar para o outro lado. E ele foi dormir. E aí a gente vê que vêm as ondas e batem e começam a encher o barco e eles vão correndo acordar Jesus. E diz, Jesus, tu não te importa que vamos todo mundo morrer? E aí Jesus diz, no 26, né? Por que temeis, homens de pequena fé? E aí ele levantou, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. De novo, a pequena fé deles quase fez eles morrerem todos afogados. Se Jesus não tivesse no barco, o que seria deles? Eles tinham uma palavra, vamos para o outro lado. E eles eram os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres de Jesus. Eles participavam de perto das bênçãos do Senhor. E ainda assim, 2 vezes Jesus fala, por que vocês tiveram medo, homens de pequena fé? Por que duvidaram, homens de pequena fé? Logo a gente vê que o medo e a dúvida são antagônicos da fé. Quando a gente anda em medo, quando a gente anda em dúvida, a gente não está cheio de fé. E como que vem a fé? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que a gente vai se encher de fé? Ouvindo o Jornal Nacional, aumentou os casos de Covid-19. Morreram mais de não sei o quê. Passamos a Espanha. E eu não estou falando isso porque a fé nega os fatos. Amém? A fé, ela não nega os fatos. Mas ela tem uma realidade superior, que é a realidade da palavra. E a palavra diz, o que a palavra diz? Se nós crermos, veremos a glória de Deus. Jairo tinha a filha dele já morta. E os homens vieram e disseram, nem adianta incomodar o mestre. Não incomoda mais ele, porque não adianta mais. E ele olha para Jairo, no meio de todo aquele alvoroço, e ele fala, não duvida, somente creia e tu verás a glória. E chegou no velório, já estava tendo um velório. E já tinha gente chorando. E já tinha uma multidão, a Bíblia fala. Muitas pessoas chorando e se lamentando por aquela menina que já morria. Uma criança. Pensa o desespero. E o que Jesus faz? Ele tira todo mundo do ambiente. Ele só fica com o pai e a mãe da menina. E Pedro, Tiago e João, que eram os fiéis escudeiros dele. E ele diz, a menina dorme. Ela não está morta. Mas tira todos os que estão incrédulos daqui. Pode tirar. Os que não estão crendo, pode tirar todo mundo. Só fica quem está crendo. Quem crê vai ver a glória. Aí vocês vão ver a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. É hora da gente brilhar. Amém? A igreja tem brilhado dentro dela mesmo. Mas daí são focos de luz aqui, ali, tudo no mesmo ambiente. Vai ficar um ambiente cheio de holofotes. Claríssimo. Mas e lá fora? Cadê os focos? Cadê os focos de luz lá fora? Cadê a palavra de Deus lá fora? A boca dos céus. Do inferno está cheio lá fora. Vai morrer mais não sei quantos, vai não sei o quê, o Brasil vai não sei o quê. E se a gente for pensar, essas palavras que a gente tem ouvido, vai minar a nossa fé. Minar a nossa fé. Fica um dia inteiro ouvindo noticiário para ver se o espírito de medo não entra. Entra. Assim como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o medo, a incredulidade, a dúvida também vem pelo ouvir e ouvir as notícias ruins. Só que a gente tem que escolhe hoje se você quer a vida ou se você quer a morte. Ah, mas você está dizendo então que ninguém vai pegar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu creio e cada um com a sua fé. Amém? Eu não creio se você não pode crer por mim. Mas a gente crê num Deus do impossível, que diz que tudo é
impossível ao que crê. Deus, ele é tão bom, porque lá no Antigo Testamento, Sara falava que, ele falou, né, o anjo falou para Sara, por acaso há impossíveis para Deus? Então, até o Antigo Testamento era um Deus do impossível. Só ele era impossível para ele. Mas Jesus, ele vem falar, vocês não têm a mente de Cristo? Vocês não são filho do Pai de vocês? O Pai de vocês não é o dono do universo? Eu não sou dona do mundo, mas sou filha do dono. O Pai de vocês não é Deus? Se para Ele não há nada impossíveis, para vocês não deve haver nada impossível. Nada é impossível àquele que crê, a Bíblia fala. E eu fico com a palavra. Se a palavra diz que não há nada impossível para aquele que crê, eu prefiro crer na palavra. Amém? Aleluia. Mateus 14, 31. Vai mostrar Pedro ali. Outra vez Jesus segurou Pedro e disse, homem de pequena fé. Nas três passagens que a gente viu, pequena fé, eles estavam a ponto de quê? De perecer. Os discípulos de morrerem afogados. Os outros de serem escandalizados pelo demônio, porque o demônio podia jogar o menino para lá e para cá e jogar por cima deles, porque eles também iam passar vergonha e não tinham conseguido expulsar. E aqui Pedro ia afundar por causa da pequena fé dele. Mas graças a Deus que a gente tem um Deus a nos socorrer, amém? Independente do tamanho da nossa fé. Mas nós podemos ver na Bíblia também alguém com muita fé. A mulher que fala dos cachorrinhos lá, que a gente conhece aquela passagem, né? Ela vem gritando atrás de Jesus, para Jesus curar a filha dela. E Jesus diz, não é lícito que eu tire o pão dos filhos, que a cura é o pão para os filhos, amém? Quem quer esse pão aí para a sua vida? Diz, eu recebo, é meu. E aí Jesus fala para ela, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí ela fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que sobram da mesa dos seus senhores. Ela estava querendo dizer o quê? Eu não preciso ser filha, eu só quero as tuas migalhas. E Jesus fala para ela, nem em Jerusalém não vi a mãe fé, vai, já está. Outra passagem que fala de grande fé é o patrão lá, o centurião, tinha um servo. E ele fala, não sou digno de que entrei em minha casa, fala só uma palavra. Eu sou homem de autoridade, eu falo para um vai, ele vai, eu falo para outro faz isso e ele faz. E se tu disser uma palavra, eu sei que o teu servo será curado. Pronto. Era uma palavra que ele queria da boca de Jesus. E hoje nós temos não sei quantos milhões de palavras saindo da boca de Deus todos os dias através da sua palavra. Essa palavra seja rema para nós, essa palavra seja vida para nossa vida. A palavra que diz que nós não teremos nem a morte, porque Jesus, ele venceu a morte. O cristão não pode ter medo da morte, porque ele só vai voltar para casa. Jesus venceu a morte antes de Jesus. Alguns podiam ser ressuscitados, como o filho de Jairo, como Lázaro. Mas eles experimentaram a morte de novo. Mas Jesus, ele venceu a morte. Amém? E a Bíblia fala, onde está a morte, teu aguilhão? Onde está a morte, tua vitória? Foi vencida na cruz. Amém? Nós não precisamos mais temer a morte. Nós, desde que aceitamos Jesus, temos a vida eterna com Deus. Tanto faz nesse plano ou em outro plano, nós vamos ter a vida eterna com Deus. Vamos continuar uma caminhada maravilhosa. E como diz o apóstolo Paulo, o que eu prefiro continuar ouvir com o Senhor, que eu sei que Deus já está nos braços do Pai, que é muito melhor. Olha a consciência de que Paulo tinha, filho. A consciência de que tinha que é 1000 vezes melhor estar com o Senhor. E eu não estou dizendo que isso é para a gente querer morrer, eu não estou dizendo isso, amém? Eu quero viver ainda muitos anos, porque eu sei que eu não morrerei. Antes de viver, contarei os feitos extraordinários do Senhor. Nós temos muita coisa para viver aqui ainda. Mas nós não precisamos ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Amém?
ele ressuscitou e ele quebrou o poder da morte. Ninguém antes tinha quebrado o poder da morte, mas ele quebrou esse poder. Aleluia! E aí, como eu tinha começado a falar, nossas palavras, elas são importantes, porque elas confirmam a nossa fé, ou em algumas ocasiões, a nossa falta de fé. Eu tinha começado a falar sobre razão versus fé. E aí eu lembro que eu falei, Deuteronômio 29, 5, que as roupas não se gastaram, as sandálias cresceram com o corpo, e eles passaram 40 anos no deserto sendo sustentados por Deus. De dia vinha o maná, à noite vinha as codornas. Eles não passaram fome, eles não tinham sede no meio do deserto. Eles não tinham falta de alimento, eles não tinham falta de roupa, eles não tinham falta de nada. A razão vai dizer, isso não pode. A razão vai dizer, não tem como isso acontecer. E a fé diz, por isso falei. A razão vai dizer, é impossível. E a fé vai dizer, nada é impossível ao que crê. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí eu queria ler com vocês Romanos. Amém? Para nós encerrarmos, eu queria ler Romanos 4. Vamos ver se a gente aprende um pouco com o nosso pai da fé, Abraão, amém? Nós estamos falando de fé versus razão. O que nossa razão tem nos dito ultimamente? O que a fé fala sobre os últimos dias? O que Abraão fez? Abraão, Romanos 4, 18. Abraão esperou com os prognósticos desfavoráveis. Tornou-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, 19. Vou ler lá, junto com vocês. E não enfraquecendo na fé, não adotou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aleluia, 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Depois eu vou ler o 17 e o 20. Por que ele fez tudo isso? Amém? A Bíblia fala que Abraão, ele tinha mais ou menos 80 anos. O Senhor visitou ele pela primeira vez e disse que ele ia ser pai de multidões. Mandou ele sair, olhar na sua árvore do céu e ver se ele podia contar. E ver a areia do mar, os grãos de areia do mar se podia contar. E falou que assim seria a descendência de Abraão. E Abraão, a Bíblia fala que ele creu. Ele creu, com 80 anos ele creu. Amém? E aí em Hebreus, depois a gente vai, se a gente for estudar a palavra com diligência, a gente vai ver que levou 20 anos para ele ter Isaac. Irmãos, gente aqui dentro não tem 20 anos. 20 anos é quase uma vida para muitas pessoas. 20 anos esperando, olhando para o céu toda noite, dizendo, assim vai ser minha descendência, o Senhor falou. Aí olhava para o corpo de Sara, que Deus fala que ele não é que ele negou a existência dos fatos. Ele não disse assim, eu sei que o Senhor falou, mas olha Sara, né? Uma velhinha, já passou as regras dela. Ela não tem nem o útero, o ventre dela, já estão tudo. Ele não falou isso. A Bíblia fala que ele se fortalecia, dando glória a Deus.
Eu imagino todas as noites olhando para as estrelas e declarando a palavra que o Senhor falou para ele. O Senhor, Ele não tarda, Ele não falha. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E ele olhava para as estrelas do céu e ele dizia, assim será a minha descendência. E por que ele foi chamado de pai da fé? Porque quando estudou novamente, já tinha 99 anos. E ele ainda estava crendo do mesmo jeito quando ele recebeu a promessa lá com 80. E a Bíblia fala que ele olhava para o ventre da Sara. Ele sabia que ele estava vendo a realidade, mas ele não queria saber a realidade, ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era poderoso. O anjo tinha, sabe, deu uma risada na cara do anjo. E o anjo falou, por que Sara está rindo? Por acaso há impossíveis para Deus? Ó, coitados dos seres humanos. O anjo ter dito, ó, coitada da Sara. Por acaso ela acha que Deus precisa do ventre dela sempre 20 anos? Ele coloca um ventre de 20 anos dentro do corpo dela. E Sara olha e diz para o anjo, mas eu tenho que colocar o nome do filho dela, é riso. Isaac é riso. Ela riu e com 90 anos ela foi mãe. Enquanto que a Bruna tinha 100. E aí eu amo essa passagem que está em Romanos 4,17. Eu li Romanos 4, 18 ao 20. Agora eu vou ler o 17 e o 21. Deus tinha dado uma promessa a Abraão. Como está escrito, eu o constituo pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se já existissem. Olha o 21. Olha o que Abraão falou. Por que ele não desfaleceu na fé? Por que Abraão não desfaleceu na fé? Porque ele não olhava para o ventre da Sara como uma noninha. Ele olhava para o ventre da Sara, e ele falava, Deus eu deposito a minha fé no Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se já existissem. Esse é o Deus que eu confio. E aí, olha só o 21 diz, estando em dúvida, será que vai acontecer? Estando pensativo, já se passaram 20 anos, acho que Deus errou nessa. Foi isso que ele pensou? Estando certíssimo, atentem para essa palavra. Olha como a palavra de Deus ela é poderosa. Ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele também era poderoso para fazer. Amém? Isso, Abraão tinha uma promessa, de ser pai de multidões. E quantas promessas Jesus veio nos trazer como filhos. Meu Deus, o Antigo Testamento está recheado das bênçãos de Abraão. Deuteronômio 28, né, pastor? 29? Deuteronômio 28, do 1 ao 15, vai falar de todas as bênçãos de Abraão, que são para nós, amém? E depois Jesus vem trazer bênçãos superiores, porque nós estamos numa aliança superior. Então o Novo Testamento está recheado das bênçãos para os filhos, das promessas para os filhos. Se agarrem em uma que seja daquelas promessas e fiquem certíssimos de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai cumprir até o dia de Cristo Jesus. O Senhor, ele não tarda, ele não falha. É uma mentira do capeta que diz que Deus tarda, mas não falha. É mentira, ele nem tarda. Ele chega na hora exata. Talvez na hora de que a gente agora entregou tudo nas mãos dele. Talvez na hora a gente acha que ele chegou atrasado porque a gente primeiro tentou na força do nosso braço. A gente tentou na força do nosso irmão, aí a gente se aconselhou com o fulano, esperou pelo ciclano, esperou pelo um familiar que tem, de repente, mais recurso.
Aí quando a gente usou todas as alternativas, ai, agora só Deus. Aí Deus vem, ai, Deus tarda, mas não falha. Não, é que você só entregou depois que você usou todos os seus recursos naturais. E está na hora dos filhos de Deus usarem em primeiro lugar o recurso dos céus. Nós temos todos os recursos. Não está o céu de bronze, não está fechado. As comportas já foram abertas. Tem bênçãos sem medidas. Tem gente prosperando no meio da crise. Tem gente sendo mais ricamente abençoado. Tem gente sendo mais vivificado. É hora da gente nos mergulharmos no Espírito Santo, nos enchermos das promessas, nos enchermos da palavra. Não é hora de nós retrocedermos, é hora de nós avançarmos. É hora de nós nos colocarmos na frente da batalha e dizer, eis-nos aqui, Pai. Eu sei em quem eu confio. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Onde a gente tem depositado os nossos pensamentos, a nossa esperança, a nossa fé? Onde a gente tem depositado a nossa confiança? A nossa confiança está onde? Esse tempo é um tempo de nós repensarmos tudo, porque muitas pessoas tinham colocado a confiança nos empregos, e alguns empregos já não existem mais. Muitas pessoas tinham colocado a confiança em um cargo, em um status, em alguma coisa, e já não existe mais. Mas aquele que tenha seus pés firmados na rocha, jamais será abalado. E eu quero que vocês entendam que é por compaixão que eu tô transmitindo essa palavra. Porque se a gente estiver no lugar certo, firmado no lugar certo, pode vir as circunstâncias, porque vão vir, irmãos. A gente não é impenetrável, a gente não anda em nuvens. Não, a gente está nesse mundo, a gente pode também ter as mesmas circunstâncias que acomete o meu vizinho, acometer a mim. Eu não estou falando que eu sou corpo fechado, que as pessoas dizem, né? Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que tem anjos acampados ao redor da minha casa para nos livrar. Eu creio que a minha entrada e a minha saída vai ser abençoada. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, ali tem que prosperar, porque há uma unção sobre a minha vida. Há uma palavra de poder sobre a minha vida. O meu Pai me cuida, me protege. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu creio no que Ele deixou na sua palavra. Eu confio. Nós precisamos confiar na palavra. Confiar no Deus do impossível. Confiar naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem curado, Ele tem libertado. Agora mesmo nós podíamos estar ouvindo pessoas aqui falando sobre cura. Mas não estão agora aqui no nosso meio por causa da pandemia. Tem que se cuidar, as pessoas têm que se cuidar. E eu não estou falando que é para a gente abusar. Eu estou falando que a gente faz aquilo que no natural é o certo. E Deus faz aquilo que é o impossível no sobrenatural. Como filhos de Deus, a gente tem que parar de olhar só o natural. Nós temos que viver o sobrenatural nessa terra. A Bíblia fala em João 14:12, que nós faríamos obras maiores do que as de Jesus. Vocês acham que ressuscitar Lázaro foi pouco? Ressuscitar a filha de Jairo? E fazer multiplicação de peixes, pães, curas de leprosos? E a Bíblia fala que se nós cremos, nós faremos obras maiores. Olha aí. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Mas tem o Consolador habitando dentro de vocês, para vocês fazerem obras maiores. Ele não se afastou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer fazer. Deixe Deus usar a sua vida, deixe Deus usar a sua boca, deixe Deus te usar como um profeta para essas nações. Declarando que depois que passar essa pandemia, o Brasil será do Senhor Jesus. As pessoas vão ter o coração quebrantado para a palavra.
Satanás tem escravizado as pessoas e é hora de nós nos levantarmos para orar por elas. Nós temos que orar e quebrar esse espírito de medo que está aprisionando as pessoas. Esse espírito de depressão que está fazendo com que as pessoas parem de querer viver ou fiquem amedrontadas e aprisionadas. É um espírito que precisa ser desfeito, quebrado pela autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos nos levantar como filhos de Deus, com ousadia nesse tempo. Ah, mas está tudo isso acontecendo. Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus é o mesmo. Ele não saiu do seu trono, não perdeu a sua majestade. Ele não tem nada a ver com isso. Não foi ele quem colocou isso. Esse mundo está caído desde a época de Adão. O que Deus tem que ver com isso? Nós só estamos pagando uma conta que é lá do início do mundo. O mundo foi entregue a Satanás, ele tem se andado com esse mundo. Mas os filhos de Deus têm que se levantar em qualquer época para declarar a palavra. Declarar que isso não vai chegar na nossa casa, não vai chegar na nossa família. E naqueles que a gente puder falar do evangelho também não vai chegar. Porque a palavra vai chegar primeiro. Amém? Vamos nos colocar de pés? Aleluia.